Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse é o Produtive-me, um canal dedicado a tornar sua vida mais produtiva. Aliás, feliz 2023, que seja um ano muito produtivo para todos nós. E nada melhor do que começar o ano já pensando aqui quais são as ferramentas que vão crescer ou que não vão crescer nesse ano de 2023. Vamos lá, deixa eu explicar para você a proposta desse vídeo. Basicamente, nós separamos aqui 7 ferramentas distintas e separamos 4 categorias: líder de mercado, vai crescer, continua como está e vai cair. A ideia é, com argumentos, claro, a gente tentar classificar cada uma dessas ferramentas em uma dessas categorias. E quando chegar no final de 2023 ou comecinho de 2024, a gente avalia se eu estava certo ou não, até para a gente ter uma noção dessa expectativa que a gente tem nas ferramentas, do mercado, do que pode acontecer. É legal a gente prever isso, ou pelo menos tentar prever isso, então é um quadro um pouco diferente do que a gente tem feito até hoje. Eu espero que você goste. Se você curtir, deixa nos comentários, porque aqui a gente vai avaliar 7 ferramentas, mas poderiam ser mais, né? Nós temos inúmeras ferramentas, então quem sabe eu não faço uma parte 2, deixa nos comentários se vale a pena ou não, beleza? Curtiu? Então é isso, vamos começar. Então vamos lá, produtivos, vamos começar com o Trello. Eu sei que muita gente conhece o Trello, acho que é uma ferramenta geralmente introdutória para pequenas equipes, introdutória até quando a pessoa começa a descobrir um pouco mais sobre produtividade, geralmente acaba caindo no Trello. E para ser bem sincero, pelo que eu tenho visto dos últimos anos do Trello, eu acho que primeiro ele vai ficar entre essas duas categorias, ou continua como está, ou vai cair, tá? O que eu vejo no Trello em comparação até com o Evernote, que está aqui nessa categoria também? O Trello, ele está muito tempo sem grandes inovações, né? Ele trouxe recentemente atualizações de visualizações, inclusive, mas o Trello, ele é uma ferramenta que, na minha visão, pelo menos, ele foca muito mais em equipe e na versão paga. Eu acho muito difícil a Atlassian, que é a empresa que é dona hoje do Trello, fazer um plano grátis mais generoso. E eu acredito que na verdade vai continuar como está, tá? Ele não vai começar a cair ainda. Eu acho que o Trello continua como está, né? Tem novas pessoas descobrindo, principalmente agora que o trabalho remoto, que essa questão de produtividade e organização, ela começou a ter uma procura maior, apesar de estar se estabilizando, mas eu acho que ele continua como está. Então, para o Trello, eu não vejo grandes crescimentos aí em 2023. Então vamos lá, produtivos, ClickUp. Vamos lá. O ClickUp em 2022, ele trouxe algumas novidades sim, como o whiteboard, por exemplo, trouxe outras novidades, mas para ser bem sincero, nada muito expressivo. Entretanto, assim, está previsto para os 3 primeiros, esses 3 primeiros meses desse ano, o ClickUp trazer o ClickUp 3.0. Estão falando que vai ser uma revolução, que vai ser mais rápido, que vão mudar algumas coisas visuais. Para ser bem sincero, eu não sei o que esperar, né? Porque toda empresa faz uma propaganda dela mesma, mas eu acredito que o ClickUp ainda tem muito espaço para crescer. Os planos não são tão generosos assim no grátis. Ainda tem essa questão que eu sempre bato nessa tecla, que o ClickUp ele tem uns planos confusos, mas eu acredito que o ClickUp tende a crescer, tá? Porque o ClickUp ele consegue trazer coisas assim, recursos mais robustos para equipes e, para ser bem sincero, eu acho ele muito incrível, até porque é a ferramenta que a gente usa na nossa operação aqui, tem várias coisas para equipes. Então eu acho que o ClickUp tende a crescer. A gente está falando de uma empresa bilionária aqui que vale bilhões e investe bastante em propaganda. É bem possível que a base de clientes deles cresçam e também que eles tragam novas funcionalidades. Por exemplo, o ClickUp já está em português. Acho uma coisa bem interessante. Então eu prevejo aqui que o ClickUp vai crescer nesse ano. Agora, assim, não ainda um líder de mercado, né? Um líder de segmento que ele vai ditar as regras do que acontece, tá? Não acho que isso vai acontecer, mas ele vai continuar em crescimento.
Então vamos lá, produtivos, vamos falar agora do Tana. O Tana, para quem não conhece, tá? E eu não consegui trazer vídeo sobre essa ferramenta ainda aqui no nosso canal, porque eu não recebi o acesso ainda para testar, né? Mas o Tana, ele está se posicionando fortemente como um concorrente direto ao Notion, com alguns recursos do Obsidian, principalmente do mapa mental. Para quem tem testado, tem falado muito bem do Tana. Agora, nesses casos dessas novas ferramentas, eu acho que depende muito do plano, tá? Por exemplo, eu sempre falo sobre o Coda, e o Coda é uma excelente ferramenta que bate de frente com o Notion, em algumas coisas até eu vejo mais recursos do que o Notion, mas a questão de não ter um plano grátis muito generoso acaba atrapalhando aí essa expansão. Então, na minha visão, o Tana ele vai crescer, tá? Porque ele, na verdade, ele não tem ainda essa base de usuários. Eu acho que ele vai crescer sim, acho que ele vai bater de frente com algumas ferramentas, não sei se o Notion, tá? Porque o legal, eu vou falar sobre o Notion, mas o legal é que o Notion continua sendo atualizado, continua lançando novas funcionalidades, não está parado, estagnado, então na minha classificação o Tana tende a crescer nesse ano de 2023. Vamos lá então, produtivos, agora vamos falar sobre o Taskade. Vocês sabem, o Taskade é a ferramenta que eu uso para projetos mais simples, para as coisas do meu dia a dia, só que recentemente o Taskade lançou o IA deles, a inteligência artificial. Eu estou testando ainda, para ser bem sincero, e eu estou achando muito legal, tá? Inclusive, essa questão de inteligência artificial eu acho que vai nortear as ferramentas em 2023, tá? Você pode de repente pensar que não existe muito uso ainda, né? Porque na verdade o que a gente tem visto de inteligência artificial, na grande maioria das vezes cria um blog post para mim, resume isso, traduz aquilo. Ok, é uma função interessante dentro de uma ferramenta, mas é claro que quando a gente pensa em inteligência artificial, eu pessoalmente adoraria que existisse uma ferramenta que já traz para mim assim, olha, eu tô vendo que você tem tal hábito, vou criar uma tarefa para você, essa tarefa tá atrasada, você quer reagendar, que ela conseguisse entender os meus hábitos, né, como eu trabalho, como eu funciono e fosse se adaptando a mim, tá? Alguma coisa muito mais pessoal. De toda forma, eu acho que o Taskade tende a crescer muito nesse ano, porque, primeiro, é uma ferramenta que continua se atualizando, né? Continua trazendo novos recursos, novas funcionalidades, inclusive esse ano trouxe a visualização de calendário que eu achei bem legal. Agora, precisa melhorar o aplicativo móvel, isso eles precisam fazer, e na minha visão, né? Até porque eu acompanho bastante o Taskade, se eles conseguirem trazer a experiência que eles têm na versão desktop para dentro do mobile, a base de clientes deles vai crescer bastante, porque no mobile, com os recursos que eles têm no desktop, eu acho que o Taskade cresce bastante. Não tem ainda ferramentas com esses recursos, porque o Taskade ele é muito simples, né? E ele tem essas questões de recursos para comunicação para equipes. Então, mais uma ferramenta que eu acho que vai crescer nesse ano. Então vamos lá, produtivos. Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha? Você está concordando comigo? Até agora, tem alguma ferramenta que você acha que é líder de mercado ou que vai cair? O que vocês acham? Tá? Me contem aí nos comentários que eu quero muito saber. Vou até fazer um desafio para você. Quando tiver no finalzinho do vídeo, joga suas previsões aí. Coloca na listinha, ó. Eu acho que tal ferramenta é líder de mercado, tal ferramenta vai crescer, tal ferramenta... Coloca para mim porque eu quero... Em 2023 ainda, né, no final desse ano ou no começo do ano que vem, a gente olhar para esses comentários, olhar para tudo isso que aconteceu e ver se a gente acertou. É muito legal essa questão de prever, porque eu posso só tentar prever aqui e tranquilo, beleza? Bom, vamos lá então, eu vou pro Obsidian, tá? O Obsidian, em 2022, lançou a versão oficial 1.0, tá, da ferramenta, trouxe algumas atualizações, né, também ao longo do ano, e para ser bem sincero, eu acho que essa questão do PKM, né, que é essa questão de gestão de conhecimentos pessoais, ele tende a crescer bastante nesse ano, tá? Inclusive, quem sabe até com o uso de inteligência artificial, isso aumente ainda mais. Eu acho que o Obsidian ainda tem muito espaço para ganhar,
mas muito no uso pessoal, tá? As pessoas precisam ter essa consciência desse conhecimento que elas vão adquirindo ao longo de um tempo e que elas podem conectar esses pontos, beleza? Então, assim, na minha visão, o Obsidian, por mais que seja a ferramenta incrível que é, até pela questão da maturidade do mercado, eu acho que ele continua como está. Ele ainda vai ser visto como uma ferramenta de nicho, que é o que está acontecendo hoje. Ele não tem essa abertura para um uso mais corporativo ou de repente para um uso em equipe. Então, na minha visão, o Obsidian continua como está, beleza? Olha, sobraram duas ferramentas, duas polêmicas aqui. Será que o Evernote vai ser líder de mercado? Será que o Notion vai cair? Vamos lá, que no próximo bloco a gente vai ver uma dessas duas. Voltando então, produtivos, vamos falar sobre o Evernote. Como vocês sabem, em 2022 o Evernote, no finalzinho do ano, já acho que foi em novembro, o Evernote anunciou que foi adquirido e a empresa que comprou é uma empresa muito forte na inteligência artificial. Então, mais uma vez, a gente dá de cara, digamos assim, com a inteligência artificial. Então, pelo que a gente tem visto, né, nessa questão dessas novas funcionalidades disponíveis, principalmente no Notion, agora no Taskade, essa questão de inteligência artificial ainda está meio que, faz isso, traduz aquilo. Eu não sei se o Evernote poderia, de repente, trazer outras perspectivas com base nas suas notas, mas, pelo que eu tenho acompanhado, uma grande parte da base de usuários do Evernote viu com um pouquinho de desconfiança essa questão dessa compra, né, dessa venda do Evernote, tendo a imaginar que o Evernote vai ter um declínio. Tá? As pessoas provavelmente já estão procurando uma forma de migrar. O Evernote tem um compromisso com essa questão das suas notas, do sigilo delas, da segurança que eles têm na estrutura deles. E quando entra uma outra empresa fica um pouco complicado, as pessoas ficam desconfiadas. Imagino que o Evernote vai cair. Agora, posso quebrar a cara, eu espero que sim, se o Evernote, de repente, ao longo de 2023, lançar novos recursos, lançar novas funcionalidades. Eles tentaram um tempinho atrás, até em 2022, correr atrás, lançaram novos recursos, mas não foi o suficiente. Eles já estão muito atrás, então eu tendo a imaginar que o Evernote vai cair. Espero muito estar errado, gosto muito do Evernote, não uso mais, mas eu tenho um carinho muito especial para essa, que foi uma das primeiras ferramentas de produtividade que eu usei, beleza? Bom, deixei o Notion para o último, é claro que você vai ficar até o final para acompanhar, beleza? Então, vamos lá que a gente já vai falar sobre o Notion. Então vamos lá, produtivos, vamos falar do Notion. Falando nisso, você sabe, nós temos o Produtive Me Club, a loja da produtividade, em que você pode ver nossos produtos que envolvem, né, templates do Notion. E nesse ano a gente vai focar bastante na criação de conteúdos para produtividade, não só no Notion, mas em outras ferramentas. Então vai ser um ano bem legal para você aprender coisas novas, aprender metodologias, técnicas, até hacks. A gente vai focar bastante nisso, então dá uma olhadinha na nossa loja, tá aparecendo um linkzinho para você. Tem o link na descrição também, porque lá você vai com certeza se tornar mais produtivo. Mas bom, dito isso então, como a gente sabe, até fazendo uma retrospectiva de 2022, o Notion trouxe várias funcionalidades. Nós temos um vídeo, inclusive, falando sobre as principais novidades do Notion em 2022. Por último, uma das últimas foi a inteligência artificial. Mas eu não vi, assim, na minha visão, tanta utilidade ainda. Claro que me ajudaria a criar blog posts, a criar traduções, ajudaria. É legal ter isso dentro do Notion? É legal, sim, com certeza é legal. Inclusive, eu acho, assim, pensando nas classificações, que o Notion hoje, ele já está nessa categoria de líder de mercado, tá? Ele já tá ditando a regra, né? Você vê que eles lançam um recurso, outras ferramentas vão correr atrás para tentar lançar, ou já fazem coisas pensando no Notion como um grande concorrente, né? Como matar o Notion. Tem até aquele termo, Notion Killer, né? Quem que vai ser o grande matador do Notion, o grande cara que vai competir com o Notion. Então hoje o Notion, para mim, já é líder de mercado, tá? E eu não sei se eles chegaram no platô deles da base de usuários. Eu, particularmente, imagino que não.
porque o Notion ele tem essa flexibilidade, essa questão de você poder dentro do Notion fazer inúmeras soluções, né? Seja controle financeiro, seja para controlar sua empresa, seja para trabalhar em equipe. Eu já vi gente que montou sistema de RPG dentro do Notion, então assim, ele serve para vários segmentos. Eu não acredito que o Notion vai cair, não acredito que ele continua como está, acredito que ele vai crescer, né? Ele vai continuar crescendo, expandindo a base de usuários, trazendo novas funcionalidades, e eu acredito que ele vai continuar sendo o líder de mercado. A grande missão do Notion, na minha visão, é continuar nesse ritmo acelerado de trazer novas atualizações. Tem algumas coisas, né, que a gente ainda deseja muito que o Notion tenha, em especial aqui, né, para o Brasil, que o Notion tem essa tradução em português, é importante para muitas pessoas, mas o Notion começou a dar sinais de que eles estão considerando que o Notion é utilizado também para tarefas, né, como recurso recente de subtarefas. Então, eu imagino que o Notion vai trazer muitas novidades nesse ano, vai trazer muitos recursos que talvez a gente não esteja nem esperando e que ele vai continuar sendo o líder de mercado e ditando a regra. Então, tá aqui como eu imagino que vai ser o ano de 2023 para essas ferramentas. Agora, fica aquele desafio. Conta para mim aí nos comentários como você classificaria cada uma dessas ferramentas, se você gostou desse quadro, se vale a pena a gente fazer uma parte 2 e se for pra gente fazer uma parte 2, qual ferramenta você deixaria a sugestão aí pra gente avaliar, beleza? Então é isso, produtivo. Agradeço a você que ficou aqui comigo. Mais uma vez, um excelente 2023 para todos nós e nós nos vemos no próximo vídeo.